Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Talvez você já saiba definir o assunto da apresentação, mas um dos grandes desafios para aqueles que se apresentam em público muitas vezes é estabelecer as partes em que o assunto será dividido. No vídeo de hoje você aprenderá 3 formas interessantes de como você poderá construir as partes da sua apresentação após a definição do assunto que será tratado por você. Vamos lá? Para isso, vamos usar 3 métodos: método cronológico, método topográfico e método da solução de problemas ou da refutação. Método cronológico. Nesse método, a divisão do assunto que você definiu para a sua apresentação será realizada com o uso da divisão no tempo, especificamente dos seguintes termos: antes, durante e depois. Vamos exemplificar com uma apresentação tratando do terrível desastre da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, que causou muitas mortes e destruição ao meio ambiente. Vamos supor que o assunto tenha por título a exploração do minério em Brumadinho, riqueza ou destruição. Utilizando o método cronológico, esse título poderá abrigar a seguinte divisão. Primeira parte, Brumadinho, antes do desastre. Segunda parte, Brumadinho, durante o desastre. Terceira parte, Brumadinho, após o desastre. Como você percebeu, esse tipo de divisão do assunto é bem simples de ser elaborada. Fica a dica para suas futuras apresentações. O segundo método é o método topográfico. Ele é baseado num espaço a ser dividido ou ampliado. Se você perceber bem, qualquer objeto é passível de divisão. Imagine que se você quisesse falar sobre o mesmo tema citado anteriormente, você poderia dividi-lo da seguinte maneira usando o método topográfico. Primeira parte, a repercussão do desastre em Brumadinho. Segunda parte, a repercussão do desastre em Minas Gerais. E terceira parte, a repercussão do desastre no Brasil. Como você constatou, também não é difícil estabelecer a divisão do assunto usando o método citado. O terceiro método é o método da solução de problemas ou da refutação. Após definir o assunto que você abordará, o passo seguinte é encontrar possíveis problemas em seu contexto e as respectivas soluções que comporão as partes do assunto central. Novamente, vamos exemplificar com o mesmo tema de Brumadinho, ou seja, a exploração do minério em Brumadinho, riqueza ou destruição. Esse título poderá abrigar a seguinte divisão. Primeira parte, a intensificação da fiscalização das barragens, destacando o problema da fiscalização e elencando as possíveis soluções. Segunda parte, a revitalização das áreas destruídas, salientando o problema de como revitalizar as áreas destruídas, o impacto para o meio ambiente e as possíveis soluções. E finalmente, terceira parte, a reconstrução da vida de quem perdeu tudo, enfatizando o problema dos sobreviventes que perderam tudo que tinham no desastre e os meios para ressarcimento desses prejuízos para a reconstrução de suas vidas. Esse é um exemplo de divisão do assunto com o uso do método da solução de problemas ou da refutação, que também recomendo que você o utilize. Caso você tenha a oportunidade de falar em público, é recomendável alternar a maneira de divisão das partes, o que contribuirá para tornar você um orador mais eclético nesse aspecto da comunicação. Como você observou, a divisão foi realizada em 3 partes nos 3 métodos. E essa é uma recomendação importante. Sempre que possível, e na maior parte das vezes é possível, divida o assunto principal no máximo em 3 ou 4 partes. Lembre-se que, tecnicamente, essa medida facilitará o entendimento dos ouvintes e poderão acompanhar o seu raciocínio, inclusive com maior possibilidade de lembrar mais facilmente a divisão
das partes. Agora, você tem em mãos 3 estratégias de como dividir o assunto da sua exposição, diversificando as formas de como poderá segmentá-lo em suas apresentações. O passo seguinte é agir e colocar tudo isso em prática. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Também se inscreva no meu canal. Nele você verá outros vídeos que falam sobre comunicação, oratória e coaching. Um grande abraço e fique com Deus.